Olha só: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de todo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Amém? Texto da gloriosa palavra de Deus, né? Que é imutável e, de certa forma, ô jovens, a palavra de Deus, ela é viva, também eficaz, e ela prospera para aquilo do qual ela é enviada. Diz a Bíblia no livro de Isaías, e ela alcançará o propósito pelo qual ela for enviada. Amém? E o texto que você leu aí, ou que você ouviu, ele vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos vem no sentido de obedecer, de estar sujeito à vontade de Deus, de você conseguir se condicionar aos desígnios do Senhor, e você conseguir colocar a sua vida no que o sentido de sujeitar é aceitar as demandas propostas por Deus. Irmão Francisco, é entender que primeiro vale a vontade de Deus do que a minha. E isto posto, cabe-nos então entender que, partindo do pressuposto, partindo lá do trique-trique, que a minha vontade, que o meu plano, ele precisa estar em segundo, para que o de Deus permaneça em primeiro na minha vida. Eu vou começar, meu amado, a entender o texto. E o texto está dizendo assim, ó: sujeitai-vos. Mas não é só no sentido de obedecer. Tem uma diferença. Porque o Rafael fala, como é que é o nome do bonitão lá? O menininho, seu filho? Guilherme, não vai assistir televisão. Ele pode obedecer pelo medo, muitas das vezes isso. Mas o sentido daqui do texto de sujeitar é você, por vontade própria, permitir que Deus conduza a sua vida. É você, por vontade própria, falar: Senhor, eu quero te obedecer. Entende a diferença entre esse obedecer nosso, do nosso português, e em cima do que o texto está dizendo, que é muito mais, do que obedecer. Por exemplo, lá na firma eu não obedeço na força do ódio e do cartão do crédito, porque se você não obedece, você não paga, ele manda embora. Então eu faço, e eu acho que não é só eu não. Muitas das vezes você quer fazer o trem, mas você deve. Você comprou a casa, comprou o apartamento, comprou o carro, mas é o desejo de você fazer porque você quer fazer. Você quer estar debaixo dessa autoridade. E é isso que o texto vai nos ensinar. Sujeitar, no sentido de querer estar debaixo da autoridade de Deus, viver debaixo da vontade de Deus, andar pela vontade de Deus, caminhar, não no sentido físico, mas a sua vida, projetar a sua vida, planejar a sua vida dentro da vontade de Deus. Obedecer agora, no sentido de que os meus desejos, ele precisa estar debaixo da vontade de Deus, diferente da vontade permissiva de Deus. Então nós estamos falando de duas condições. Nós estamos falando da vontade de Deus, e nós estamos falando também da vontade permissiva de Deus. É aquela que permite o homem fazer uma bomba de hidrogênio que mata você antes de você morrer. Entende? Que permita com que tenha assaltos,
que permitas que tenha tudo o que está no mundo aí de bom, de ruim, é a vontade permissiva de Deus. E ela vai estar condicionada dentro do livre-arbítrio. Se você for bom, você plantou coisa boa, vai colher coisa boa. Pode acontecer também coisa ruim com gente boa. Pode acontecer coisa boa com gente ruim. Isso é, nós estamos deixados por Deus aqui na natureza para que as coisas fluam. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que Deus, Ele faz dar chuva o pobre, o rico, o bom, o ruim. O sol nasce para todos. A religião pode fazer. Só não sabe o que quer. Entende isso? Que tudo vai acontecer naturalmente. O que vai nos diferenciar, o que vai fazer com que as coisas aconteçam de forma diferente na vida daquele que teme a Deus e que se afasta do mal, é que lá no meio do Salmo vai estar assim: olha, o ímpio sofre e ele não tem quem buscar socorro, porém o justo também sofre, mas ele pode se refugiar em Deus. E aí nós vamos entender a outra parte do Salmo que vai dizer que Deus, Ele, refúgio e também fortaleza. Aí nós vamos entender que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Socorro no sentido que nós temos a nossa linguagem de pronto socorro, de estar ter um pronto atendimento, que no momento em que as coisas apertam, que ficam com dificuldades, ficam dificultosas para você, você pode se refugiar em Deus, que no exato momento Ele vai socorrer a sua alma. Esse é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Com Ele não há acepção de pessoas. Ele não vai gostar mais do branquinho, não vai gostar mais do pretinho, é todo mundo igual, desde que estejamos dentro das diretrizes que Ele tem nos colocado. E uma delas é a obediência, é o sujeitar-se, sujeitar as coisas a Deus. E aí Ele vai dizer assim: agora vocês resistam ao mal. Então não adianta. É a Simone que colocou aquele relógio mais de 3 horas adiantado. Ali está dando agora 8h34. Eis que eu te digo, meu servo, agora é 8h26. Pregue até 3 horas da manhã. E de repente, a nossa resistência, ela está condicionada, Rosário, à minha obediência. Vou abrir um parênteses. Porque muitas das vezes nós nos desviamos. Porque as pessoas desviam. Porque as pessoas esfriam a sua fé, perdem a sua fé dentro da igreja. Tem muitas pessoas desviadas da igreja. Por que muitas pessoas desviam? Não é porque tem um monte de mimimi, né? Não vou falar, vontade de falar. Vai toda coisa. Que agora tudo é coisa. Na igreja nós fazemos as mesmas coisas. Estou falando de resistência. As pessoas chateiam qualquer coisa. Aí você pega hoje na igreja, está da mesma forma. Nós ficamos melindrosos. Ficamos melindrosos, e a Bíblia vai dizer assim: ó, você tem que resistir, você tem que aprender a resistir. E por que muitas das vezes nós não vencemos? Porque nós não pegamos nutrientes da palavra de Deus. E aí eu vou aplicar agora dentro do texto. Não vou mais contar historinha paralela, não vou. Mas eu vou mostrar para você que se você e eu não nos condicionarmos a nutrir a nossa alma dentro da palavra de Deus, você e eu também vamos desviar. Talvez pior do que isso, vamos ficar desviados, irmão Francisco, dentro da igreja. Vamos virar religiosos aqui. E não é esse o intuito do texto.
O texto está dizendo assim, ó, condiciona a sua vida debaixo da vontade de Deus. Resista ao diabo. Ou seja, enquanto eu obedeço, enquanto eu busco comunhão com Deus, Deus vai criando em mim resistência para que eu possa vencer o meu adversário. E o meu adversário não é o pastor, no meu caso, que não tem inteligência nenhuma. O adversário não vai vir do tridente. O adversário não é a irmã que deixou de te cumprimentar. O adversário não é a pessoa que deu um mau testemunho. Não, o mau testemunho não vai te tirar da igreja. Porque você não tem que pautar a sua vida pela vida dos outros. Mas a pauta da sua vida, ela tem que ser a palavra de Deus. Essa aqui, ó, viva, eficaz. Essa, poderosa, para mudar a história da humanidade. Então, quando a Bíblia vai me dizer que eu tenho que me condicionar e que eu tenho que criar em mim resistência, sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, aí ele vai fugir de mim. Vamos entrar aqui no outro. Aí nós pegamos e dizemos: chegai-vos a Deus. É meu papel. Eu estou vindo de uma batalha. Eu tive uma batalha. Você teve uma batalha. Porque você estava na resistência. E muitas das vezes a resistência não é bater. É a capacidade de aguentar firme e calado. É por isso, acho que em Coríntios, Gálatas 5:22, mais o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Precisamos ter em nós as capacidades do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia vai dizer lá em Coríntios, 2 Coríntios, vai dizer assim, ó, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então eu tenho que começar a entender isso, que eu preciso muitas das vezes apanhar quieto, mas você tem que aguentar aqui, ficar entendendo, puxa vida, fica quieto. E a vida, ela vai muitas das vezes bater em você. E é aí que está, Selma, o segredo daquele que tem a resistência em Deus. Porque é muito fácil vir aqui e cantar, e pregar, e dar glória, levantar a mão, e baixar a mão, e bater palminha. É muito fácil dar a paz do Senhor. Mas e aí? Quando a Bíblia diz lá em Pedro, quando pedirem a razão da sua fé. E quando sai a vida, pede a razão da sua fé em Deus. Quando o sistema pede a razão da nossa fé. Quando nós somos bombardeados. Quando o inimigo ele quer destruir você, ele quer acabar com a sua vida. Quando nós começamos a entender que existe uma luta de verdade. Por isso o texto vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O maior problema é que nós estamos nos distanciando de Deus. Cada vez mais estamos longe do Espírito Santo. Cada vez eu e você, irmão, vamos caminhando em passos largos para longe da vontade de Deus. E assim a nossa resistência ela vai diminuindo. Assim a nossa resistência vai acabando. O texto vai dizer assim para mim e para você: ei, chega-se a Deus agora, urgente. Nós não podemos brincar, Rafael, com o planejamento de estar na presença de Deus. Nós temos que planejar isso diariamente. Buscar, querer estar na presença de Deus. E se achegar a Deus, não é só dobrar o joelho, professor. Se achegar a Deus, jovens, não é só vir no culto, não é isso. É você ter comunhão espiritual com Deus. Porque a Bíblia diz assim que Deus é Espírito e necessário se faz que aquele que o adora, Espírito e em verdade. O problema é que nós estamos fazendo da casa de Deus uma confraria. A gente muitas das vezes vem naturalmente e sai naturalmente daqui.
Então, quando o texto diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, quando Jesus vem até a mim, até a você, algo tem que acontecer na sua vida. O seu culto não pode ser simplesmente um momento de cantar e ouvir o preto pregar. O seu culto não pode ser um momento de você vir aqui e cantar fora do tom, esquecer a letra, estar fora do tempo, virar na moléstia. Não é isso. Você e eu, nós precisamos estar diariamente querendo se aproximar a Deus. Você viu que não é uma via de mão única? Você se chega a Deus e Ele também se chega a você. Se você não fizer nada, Deus não vai falar com você. Eu estou fazendo, estou vendo aí, vou ver como eu vou fazer com a minha vida, estou planejando. Não. Você tem que ir. Você tem que caminhar na direção do Senhor, porque Ele também vai caminhar em sua direção. Lembra do Pedro, que estava lá no barco e veio Jesus de noite, lá parecendo um fantasma? Isso, todo mundo com medo. Pedro, ele olha e diz assim: Senhor, é o Senhor mesmo? É, Pedro, sou eu. Posso ir até o Senhor? Pode. Penso, cá com os meus miolos. E aí de repente os outros falam assim: ô Pedro, você parou para pensar, o doido, que a gente está aqui no barco? Mas Pedro estava empolgado. Ele falou: não, pai. Ele falou: guerreiro, eu vou. Ele falou: não, Pedro, você não entendeu. A gente está no barco, ali é água. Como é que você vai nadando? Não, eu vou lá, Jesus falou que eu posso, eu vou. Porque lá não está dizendo que era para nadar, que era para ir andando. Ele falou: pode vir, Pedro. Posso ir? Pode, então vem. Enquanto ele toma a decisão e também a atitude de ir até o Senhor, de sair do barco, eles estavam confortáveis no barco. Estava bom, estava para chegar do outro lado. Não precisava sair. Só que às vezes, para você viver a atenção de Deus manifestada sobre a sua vida, você tem que sair da sua zona de conforto. Pedro, ele vai agora sair do barco, que era conveniente para ele ficar no barco. Ele não tinha nada que sair do barco. Mas na história da humanidade, qual foi o único homem que andou por cima das águas? Pedro. Você quer viver o milagre de Deus? Então você tem que sair do barco. Não tem milagre para quem está dentro do barco. Pedro, ele vai até Jesus. Quando o trem começa a dar ruim, Jesus vai até Pedro. O que Jesus quer ver de você é a sua atitude. O que Jesus quer ver de mim é a minha atitude. Ele quer saber o quão disposto eu estou para chegar até Ele. Jesus estava indo para o barco, Rafael. Era só esperar. Mas Pedro, ele olha e diz assim: eu quero ir até o Senhor. Me permitas? Não vem, Pedro. Não. É muito fácil você falar que quer Jesus. É muito fácil eu falar que vou melhorar. É muito fácil eu falar que vou pregar. Eu quero pregar, mas eu sou preguiçoso, não gosto de ler a Bíblia. Eu quero evangelizar, mas eu tenho vergonha e não quero abrir mão da minha vergonha. Você entende que você precisa fazer algo para que você possa viver o milagre? Aí o que acontece? Ele vai pegar agora e ele vai começar a andar em direção a Jesus. Vamos tentar entender essa história aqui rápido para a gente terminar. Significa, vamos aplicar a nossa vida. Quantos dias da semana você vê no culto? 2, às vezes 3 cultos. E acho que está bom. Os discípulos estavam dentro do barco, eles estavam bom. Pedro, Jesus já está vindo. Mas qual é a sua necessidade?
Vale a pena ficar no barco? Ou vale a pena andar por cima das águas com o Senhor Jesus? Porque a primeira ele foi sozinho. Certamente quando ele voltou lado a lado com Jesus, trocando ideia. Porque eles tiveram que voltar. A Bíblia diz que eles voltaram para o barco. Eu não sei qual é a distância, mas Pedro, ele veio caminhando de novo com Jesus sobre as águas. Pedro, ele voltou com Jesus sobre as águas. Sabe por quê? Porque foi o único que quis sair do barco. De repente o barco para você é essa igreja. De repente o barco é qualquer outro lugar. E você está tranquilo, porque você está lendo dizendo, as coisas vão acontecer, eu vou indo no culto, eu sou ofertante, sou dizimista, eu oro, eu vou na campanha, vai acontecer, ótimo, beleza. Você quer viver na mediocridade, está bom, parabéns, nota 7, entre 5 e 7, está mediano. Agora você quer algo mais, saia da sua zona de conforto espiritual e comece a andar por cima das águas. Eu não sei qual é o problema, eu não sei o que aflige, eu não sei o que passa, não sei se é você, se é a sua família, se é a sua casa, se é no emprego, não sei se é aqui na igreja, mas uma coisa eu sei, tem hora que você tem que levantar do barquinho e ir em direção ao Senhor. Talvez você está orando, está lendo a Bíblia na sua casa, mas só você tem que fazer algo mais. Tem hora que é o jejum, tem hora que você tem que levantar de madrugada e dizer, Senhor, eu vou orar aqui, eu vou orar, Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu preciso. As pessoas que vencem são aquelas que oram, são aquelas que determinam isso e vivem isso, porque eles têm uma resistência dentro deles. Eles escolheram o caminho da obediência, gerou-se dentro deles uma resistência. Aí ele chega a Deus, e Deus, por sua vez, Simone, vai também chegar até essa pessoa. E ele vai continuar o texto aqui. Chegaram a Deus, eles chegaram na volta. Aí vai, limpai as mãos, vós pecadores, e vós de duplo ânimo, purificar os vossos corações. Ele está dizendo isso porque no nosso dia a dia nós vamos nos contaminando com o pecado. Tem a musiquinha do Thales lá que fala do pecado, não sei o que, da tentação, fraqueza, da mente, que também não sei se é o Thales. No dia a dia, a gente vai precisando ser tratado, Rafael, pelo Espírito de Deus. Só que muitas das vezes essas coisas vão se desestruturando espiritualmente. Porque o nosso inimigo, ele sabe trabalhar quando o nosso emocional não está legal. Mente cansada, você não está raciocinando direito, você fica bravo, você estoura, você espana quando não é para espanar, fala quando não é para falar, grita. Então nós temos que tomar este cuidado. E aí o cansaço e a fadiga do nosso corpo físico permite-se que o inimigo comece a colocar sujeira sobre a nossa vida. Por isso que ele vai dizer assim, ó, purificar os nossos corações, limpar as vossas mãos, trem. Você está com duplo ânimo, e voz de ânimo dobre, ou duplo ânimo, ora você está bem, ora não está. É esquisito ou não é? Tem hora que você está doido querendo Jesus, está apaixonado por Jesus, está querendo até morrer. Me mata que eu quero ir para o céu. Tem isso aí, viu? Eu quero morrer, eu quero ir para o céu, eu te amo, Jesus. E tem hora que você fala, Jesus, não volta não, pelo amor de Deus, que eu estou falando você não. Não volta não, o pau quebra aqui. Eu não estou legal não. Você entende que muitas das vezes a gente fica oscilando. Tem um aparelho que chama osciloscópio. Ele vai medir lá as ondas hertz, né, do trem lá. E a gente fica nesse negócio assim, ó. Hora está crente, hora está tribulado. Tem dia que você não quer orar, você não quer vir no usar, como eu estou deixando tomar. É nesse dia que você vai ver a sua resistência. Hoje eu vou. Está tudo contribuindo para mim não ir, mas eu vou sujeitar, pois a Deus, resistir ao diabo e ele tirar de
Eu não estou entendendo, mas eu estou indo porque eu estou obedecendo. Não sei se vocês lembram, quando vocês eram crianças, ou os filhos de vocês, você já fez uma linha onde a gente vai. Você não precisa saber, não, dá para aqui, vamos lá. E leva na marra. E vai, a criança precisa saber. Ou você dá toda a satisfação para os seus filhos. Se dá, legal, parabéns. Mas na maior parte das vezes a gente não fala isso. Vamos ali. Aí o bichinho fica assim, ô mãe, onde que nós vamos? É sua conta? Entra, vamos lá, mãe. Aí vai, mãe, a gente tá tomando, a gente vai sair, não sei. Não custa nada falar assim, ô meu filho, a gente vai lá na casa com boca aberta no seu corpo, ou a gente vai no shopping, sei lá, qualquer lugar. Mas não, a gente não pode falar. Eu não sei, tem um negócio do pai e da mãe. Olha, gente, ser criança não é fácil, não. Ser criança é muito difícil. Se vocês voltassem a ser criança, com o entendimento que você tem hoje, mas que você não pudesse reagir a nada, você só pudesse entender o negócio de hora, você ia ver o que é ser criança. Vamos lá, come! Eu não gosto, come assim mesmo! Aí o bichinho come, o coitadinho do bichinho cai. Ai, socorro, que bonitinho caiu. Se eu cair, a pessoa ri, vou xingar ele todo. Não é eu, xingar a mãe dele também. Qualquer um fica bravo, você cai lá. Não, coitado do menino cai e não pode chorar. Não pode. A gente vai lá dar um beijinho, salô. Não é, não pode. Mas eu sei que é assim. Coitadinho do bichinho. Vamos assistir um negócio. Você escolhe. Lá na festa de criança. Não tem música de criança. Aí vai para ver as crianças, aquele monte de cerveja lá. Criança não bebe. É um negócio fora do sério. Faz as coisas assim, ó. E aí o que acontece? Quando você vai entrar debaixo da sujeição, no dia que você não quer, você vira criança. É o tal do Salmo 37, assim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É você não ter a preocupação para onde ele está te levando neste caminho, mas que você queira estar neste caminho. Isso é entrega. Isso é o que está dizendo o texto, sujeitar. Eu me sujeitei a Deus. Não me interessa onde ele vai me levar ou aonde ele vai me levar. O importante é que eu esteja com Deus. Então, no dia que eu não quero estar no culto, fala, Jesus, eu não quero vir. E tem dia que eu não quero vir mesmo. Por mais que eu seja fominha pela igreja, tem dia que eu não quero. E eu venho. E falo, Senhor, algo vai acontecer. Porque eu vou para a tua casa adorar o teu nome. E a tua palavra diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor também está presente. Então eu vou para lá. E eu sei que algo vai acontecer. Nós temos isso. O segredo está na obediência. O segredo está em você poder entender que você não precisa saber o caminho, mas você precisa estar no mesmo caminho que Jesus está. Porque Jesus, ele é o próprio caminho. Ele vai dizer assim: eu sou o caminho, sou da minha verdade, sou da minha vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então o texto, ele vai pegar depois aqui no trique da oração. Sente as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tem hora que você tem que olhar para dentro de você e entender que não é fácil, mas que é possível. E que é possível porque Deus está com você. Você vai olhar as tomadas da sua vida e você vai entender, Senhor, não era aqui, eu não entendi isso, mas eu vou ficar na tua presença. Jesus, não tenho vontade nenhuma de fazer isso ou aquilo, mas eu estou aqui por obediência à tua palavra. Você vai começar a viver um outro tipo de evangelho. Esse tipo de ação é você sair do barco. Jesus não era isso, mas eu estou aqui em obediência à tua palavra. Não foi isso que eu disse aqui esses dias? Pedro não queria. Pedro ficou a noite toda pescando.
do meio também, né? Pedro ficou à noite, quando Jesus falou assim, ó, lança a rede do outro lado, Pedro não queria, falou assim, ó, eu trabalhei a noite toda aqui, estou com vontade de jogar, mas eu vou jogar pela tua palavra, eu vou fazer pela tua palavra. Ele foi lá e fez 153 grandes peixes na rede. Você entende que o que você precisa é obedecer a Deus, resistir à malignidade que muitas das vezes ela quer brotar de dentro de nós, entender que a sua luta não é contra a enfermidade, não é contra a carne, que a sua vida, que a sua luta, ela não é contra o parente, a sua luta é contra o diabo. É ele que quer te destruir, porque quem já está condenado é o diabo. Então você tem que entender que quem quer te destruir não é aqui as pessoas, não é o pastor que não sabe pregar, que é bruto, que fala de qualquer jeito, ele fala mesmo. Não é o seu parente que não liga para você, que você dá maior atenção, tá ali, não liga. Não é isso. A sua luta é espiritual e intransferível. O inimigo quer destruir você. A Bíblia vai dizer o quê? Eis que o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Vosso derredor indica que nós temos um limite pré-estabelecido por Deus. Não saia do limite que Deus te deu, porque senão o inimigo vai te devorar. E essa questão de sair, ela é espiritual. É você entender que como cristão você tem as suas responsabilidades de crente. Então, tenha a sua responsabilidade, obedeça a Deus, se aproxime de Deus, Deus vai te dar resistência, sujeita a Ele, vá cada vez mais para perto do Espírito Santo, e você vai ver que Deus vai te dar vitória. Amém?